Dragon Ball Daima finalmente chegou ao fim, e com isso também chegou o fim de uma era para Dragon Ball. Isso porque Daima foi o último material totalmente supervisionado por Akira Toriyama. Embora o mangá continue sob os cuidados de Toyotaro e ainda existam alguns roteiros deixados por Toriyama, Daima foi o último projeto que Akira supervisionou e aprovou pessoalmente e completamente. Por esse motivo, algumas pessoas no fandom consideraram que Daima marca o fim da história 100% canônica de Dragon Ball, já que qualquer outra coisa que surgir a partir de agora não será feita por Toriyama. No entanto, mesmo se considerarmos como canônico apenas o que foi feito enquanto Akira estava vivo, ainda temos um problema. O final de Dragon Ball Daima cria múltiplas contradições com os eventos do Super. Oficialmente podemos considerar Daima como canon, e os eventos que ocorreram podem impactar futuras sagas de Dragon Ball Super, já que nem todos entram em conflito direto. Ainda assim, durante semanas, conforme a série introduzia elementos que entravam em conflito com os eventos do Super, os fãs criaram diversas teorias sobre como as duas histórias poderiam se encaixar, desde análises detalhadas e até explicações mais simples, como a possibilidade de os personagens terem sua memória apagada. Várias ideias foram levantadas, porém, com o episódio final, todas essas teorias foram descartadas, pois foi confirmado que tanto Goku quanto Vegeta ainda possuem suas novas transformações. Além disso, deu-se a entender que Goku alcançou o Super Saiyajin 4 através de treinamento e que Neva apenas lhe deu o empurrão final necessário para atingir a transformação. Por isso não se entende por que Goku e Vegeta não usaram essas transformações em Dragon Ball Super, especialmente contra Bills. A resposta simples e realista é que, quando o Super foi lançado, nada disso havia sido planejado. No entanto, se tentarmos fazer Daima coexistir com o Super, também não faz sentido o motivo de Kibito e Shin estarem fundidos no início do Super, sendo que em Daima eles aparecem separados. Se quisermos conectar Dragon Ball Daima com o Super, ainda há espaço para preencher essas lacunas, já que não vimos os personagens retornando à Terra. Isso deixa margem para que a história seja contada e algumas inconsistências sejam resolvidas. Entretanto, o final de Daima faz parecer que a continuidade oficial foi destruída, e agora não se sabe se Dragon Ball Super será reconstruído para poder encaixar no Daima, se Daima se passa em uma realidade alternativa, se nunca foi canon ou se simplesmente cometeram um erro ao não considerar a coerência com o Super. Com tanta polêmica sobre o que é canon e o que não é, surge a necessidade de esclarecer o que realmente faz parte da história oficial e o que pode ser considerado apenas um extra. Muitas partes da obra que antes eram consideradas imutáveis já sofreram mudanças ou foram completamente removidas do canon, e isso já aconteceu várias vezes em Dragon Ball. Um exemplo claro é Dragon Ball GT. Embora Toriyama tenha tido uma leve participação, ele não escreveu a história, então tecnicamente não era canon. Porém, por muitos anos, foi a única continuação oficial de Dragon Ball Z. Como na época não existiam tantas comunidades na internet, muitos fãs simplesmente aceitaram GT como parte da história principal. Isso só mudou com a chegada do filme Dragon Ball Z: A Batalha dos Deuses, que foi escrito por Akira Toriyama, e com isso apagou completamente o GT do canon oficial. Porém, a posição do canon da própria Batalha dos Deuses também mudou com a chegada do anime de Dragon Ball Super, que recontou os acontecimentos de forma ligeiramente diferente. Além disso, até hoje o Super tem problemas sobre o que é considerado canônico, já que o anime e o mangá narram os eventos de formas distintas. Normalmente, em outras franquias, o mangá é considerado o canon principal, e qualquer mudança no anime é vista como filler. No entanto, esse caso é mais complicado, porque o anime não foi feito com a adaptação do mangá. Na verdade, o mangá foi criado como um produto promocional para o anime e ambos foram escritos com base nos roteiros entregues por Toriyama. Ou seja, os conflitos dentro do canon de Dragon Ball não são novidades e continuarão acontecendo. Porém, existem elementos da história que são inamovíveis e sempre permanecerão como parte do canon oficial. Quando dois eventos se contradizem, um deles geralmente tem um nível mais alto de canonicidade, e esse deve ser considerado a versão verdadeira da história. O outro pode ser modificado para se encaixar melhor na continuidade ou até mesmo ser removido completamente.
Atualmente, o anime, mangá e filmes são considerados canônicos a partir da Batalha dos Deuses, já que todos contam a mesma história, embora com algumas diferenças. Isso significa que temos 3 realidades alternativas canônicas, por assim dizer. Até mesmo Dragon Ball GT pode ser considerado um canônico próprio, pois é uma sequência direta de Dragon Ball Z, assim como a Batalha dos Deuses, que ainda carregava o título do Z. Para esclarecer todos esses pontos, vamos organizar todo o material de Dragon Ball em diferentes níveis de canonicidade, começando pelo que é mais canônico até o que não deveríamos considerar. Primeiro nível, o canônico inamovível. Esse nível inclui o conteúdo que nunca será desconsiderado ou alterado. Qualquer coisa que contradiga esse material deve ser ignorada, pois essa é a base da história de Dragon Ball com maior validade. Dentro desse nível temos apenas o mangá original de Dragon Ball, começando do primeiro capítulo onde Bulma encontra Goku na Montanha Pauso até o final da saga de Majin Buu e o torneio do fim de Dragon Ball Z. Essa era a história original planejada por Toriyama, com um começo, meio e fim bem definidos. Por isso é onde encontramos menos erros de continuidade, já que era o que Toriyama originalmente pretendia contar. Claro, mesmo dentro do mangá original há algumas inconsistências, como a confusão com os androides 19 e 20 ou as mudanças repentinas de vilões durante a saga dos androides. Também descobrimos recentemente que Toriyama queria encerrar Dragon Ball na saga de Cell, mas como essa saga foi um grande sucesso, pediram que ele continuasse. No fim, ele se divertiu tanto criando a saga de Buu que acabou levando a história adiante. Dado isso, tudo o que veio depois do mangá original pode ser considerado um extra. Portanto, qualquer coisa que contradiga o material original deve ser, entre aspas, descartada, pois nada tem mais peso do que a história que Toriyama escreveu originalmente. Segundo nível, o Canon DLC. Esse nível inclui conteúdos escritos por Toriyama após o fim da obra original, com a intenção de continuar a história. No entanto, esses materiais são uma extensão artificial da trama, já que não foram planejados originalmente como parte da história principal. Eles funcionam como extras para os fãs, permitindo que Dragon Ball continue gerando novos conteúdos. Embora alguns desses materiais tenham alta qualidade, a realidade é que muitas dessas produções são feitas para fins comerciais, sem necessariamente refletir o desejo artístico original do autor. Dentro desse nível encontramos Dragon Ball Super, a sequência oficial de Dragon Ball Z. Embora o Super conecte-se diretamente com a obra original, ele nunca foi planejado desde o início, sendo criado depois como uma forma de expandir a franquia. Por isso, se algumas informações do Super contradizerem o mangá original, deve-se sempre dar prioridade ao que foi estabelecido na história original. Menção especial às primeiras novas produções canônicas. Aqui vale destacar os filmes Dragon Ball Z, A Batalha dos Deuses e Dragon Ball Z, O Renascimento de Frieza. Desses dois, a única história que Toriyama realmente planejou foi a de Bills, e isso aconteceu por causa de Dragon Ball Evolution. No livro de 30 anos de Dragon Ball, Toriyama revelou que, quando produziram live action Dragon Ball Evolution, ele enviou um roteiro e queria ajudar a supervisionar a história, mas foi completamente ignorado. E como viu o desastre que esse filme acabou sendo, isso motivou a fazer um filme por conta própria, para que as pessoas lembrassem de Dragon Ball não por Dragon Ball Evolution, mas sim por um filme que ele mesmo criou. Dessa forma, muito do conteúdo atual de Dragon Ball devemos a Dragon Ball Evolution, quem diria, né? Além disso, é claro que isso acabou sendo um sucesso e a Toei pediu para que ele continuasse com mais um filme, ao que Toriyama aceitou. Posteriormente, quando lhe disseram que ele precisaria apenas escrever roteiros sem precisar desenhar nada, foi um acordo muito confortável para ele. Foi assim que Toyotaro chegou para continuar com o mangá, e a Toei Animation começou com o anime de Dragon Ball Super. Como podemos perceber, essas foram decisões mais relacionadas ao trabalho. A Batalha dos Deuses foi mais um projeto feito por amor à sua própria obra, enquanto as sequências no anime e no mangá foram tanto por diversão quanto, claro, por motivos econômicos, tanto da Toei quanto de Toriyama. Embora não acreditemos que Toriyama precisasse de muita motivação financeira, o simples fato de dizerem a ele que poderia continuar uma história que ama apenas escrevendo roteiros já deve ter o deixado muito satisfeito. Agora, continuando com Dragon Ball Super, temos um caso curioso.
Como mencionamos antes, o anime e o mangá, apesar de contarem a mesma história, diferem na forma como os acontecimentos ocorrem. E ao contrário da maioria das séries, o mangá veio depois do anime, sendo escrito como uma ferramenta de promoção. Isso tornava difícil saber qual das versões tinha mais validade. Atualmente é verdade que o mangá se desvinculou do anime e funciona como um produto independente, estando até muito mais avançado, mas pelo menos nas primeiras sagas, ambas as versões, anime e mangá, são apenas adaptações do roteiro criado por Toriyama. E por esse motivo, nenhuma das duas versões teve sua história escrita 100% por Toriyama, então não podemos colocá-las no mesmo nível do mangá original. Assim como acontecia com os filmes de Dragon Ball Z, ele fazia os designs dos personagens ou supervisionava um pouco da história. Inclusive, um fato curioso, Akira Toriyama foi responsável pelos designs dos Saiyajins nos episódios fillers de Dragon Ball Z, quando Kami-sama conta a história, porém, mesmo sendo criações dele, nunca vi ninguém considerar isso como parte do canon. Agora, sobre o mangá e o anime, qual tem mais peso no canon? Podemos dizer que há um empate, e devemos apenas interpretá-los como duas versões alternativas que contam a mesma história. No entanto, como nas últimas sagas, o mangá se desvinculou do anime, e além disso, os filmes geralmente levam mais em conta os eventos do mangá do que o anime. Por exemplo, mostrar Vegeta usando a forma Super Saiyajin Deus no filme do Broly. Talvez possamos dizer que o mangá substitui a versão animada em termos de canon. Se algum dia fizerem um remake de Dragon Ball Super, é quase certo que ele será baseado no mangá, tanto para evitar recontar o que já foi visto, quanto para ter um bom material de referência. Mas por enquanto, como já mencionamos, tanto o anime quanto o mangá de Dragon Ball Super funcionam como continuações canônicas de Dragon Ball Z, pois contam a mesma história, apenas com eventos diferentes. Uma história que, em sua maior parte, foi idealizada por Toriyama. Passando para o próximo nível, temos algo que podemos chamar de canon variável. São elementos que tecnicamente estão dentro da continuidade e são considerados oficialmente parte da cronologia, mas que consistem em aventuras que não afetam em nada a trama principal, e poderíamos considerá-las como missões secundárias ou algo do tipo. Como não tem um impacto real nos eventos da história principal, nem no desenvolvimento dos personagens, esse tipo de conteúdo pode ser modificado, reescrito, ignorado ou até removido da continuidade caso seja necessário para manter a coerência da trama principal. Nesse nível, podemos encontrar coisas como Dragon Ball Daima, o mangá de Minus, o especial sobre o irmão de Vegeta e as informações de Dragon Ball Online. Embora boa parte disso já tenha sido eliminada da continuidade, são elementos que oficialmente estão dentro da cronologia e ajudam a expandir o lore do universo, mas que podem ser ignorados sem problema algum. Mas não pule Daima, porque é simplesmente incrível. No fim das contas, esses elementos não impactam a trama geral de forma significativa. São como missões secundárias dentro do universo de Dragon Ball. No caso de Minus, talvez devêssemos movê-lo um nível acima, para o que podemos chamar de canon DLC, já que parte de sua história foi adaptada ao filme do Broly, e portanto agora faz parte do canon de Dragon Ball Super. Nesse mesmo nível também poderíamos incluir os spin-offs como o mangá de Jaco, o Patrulheiro Galáctico. Embora ocorra no mesmo universo de Dragon Ball e Jaco tenha aparecido algumas vezes no Super, sua história é completamente dependente dos eventos principais da franquia. Além disso, esse mangá introduziu dois personagens que, se tivessem sido planejados desde o início, teriam tido um impacto significativo no mangá original, a irmã de Bulma e o próprio Jaco. No caso da irmã de Bulma, sua existência praticamente não afeta nada. Já Jaco, por outro lado, poderia ter desempenhado um papel importante na invasão dos Saiyajins, assim como fez durante a invasão de Frieza. Se ele interveio contra Frieza, por que não faria o mesmo com os Saiyajins? Agora, se você está se perguntando qual tem mais prioridade, Super ou Daima, se Daima eventualmente acabasse descartando o Super do canon, precisaríamos considerar que ambas as séries foram supervisionadas por Toriyama, segundo seu roteiro, com sua participação ativa e muito esforço envolvido. O Super Saiyajin 4 foi sem dúvidas ignorado nos projetos mais recentes da franquia e continua seguindo sua própria linha independente. Dragon Ball Daima é um projeto que Akio Yoko e Akira Toriyama desenvolveram juntos, e considerando como estão os diretores de Dragon Ball atualmente, onde Yoko não pode mexer diretamente em Dragon Ball Super, talvez essa seja a oportunidade perfeita para que ele continue expandindo a animação e os filmes por conta própria, criando uma linha alternativa a partir de Daima.
Se em algum momento Yoko chegar a um bom acordo com a Shueisha ou algo do tipo, poderíamos até ver o Super Saiyajin 4 reaparecendo dentro de Dragon Ball Super, mas de uma maneira diferente, já que os personagens lá nunca tiveram essa transformação. Por outro lado, talvez possamos ver as transformações divinas em Dragon Ball Daima. Na verdade, isso é totalmente possível, já que qualquer coisa que tenha aparecido primeiro em animação pode ser utilizada livremente por Aki Yoko. É por isso que os Kaioshins de outros universos aparecem em Dragon Ball Daima. Eles foram criados por Toriyama e Toyotaro para o anime de Dragon Ball Super, e depois simplesmente foram adaptados na história do mangá. Tudo isso pode parecer complicado, mas não há nada de errado em ter várias linhas alternativas dentro do canon de Dragon Ball. Isso só nos dá mais material para aproveitar. E com isso temos os 3 níveis de canon dentro da franquia. O que estiver abaixo disso já não pode ser considerado parte do canon, mas como vimos várias vezes ao longo da história de Dragon Ball, tudo pode mudar a qualquer momento. Existem muitas coisas em Dragon Ball que no início não eram canônicas, mas que acabaram sendo reescritas para se encaixarem na continuidade oficial. Um exemplo claro disso é Broly, que foi reintegrado ao canon recentemente. O mesmo pode acontecer futuramente com Super Saiyajin 4. No entanto, há também conteúdos com probabilidades mínimas de se tornarem canônicas. Esses são os chamados conteúdos oficiais não canônicos, que incluem coisas como os filmes da Toei, filas de Dragon Ball, informações reveladas em entrevistas e, claro, o caso mais famoso de todos, Dragon Ball GT. Além disso, poderíamos mencionar ideias de Dragon Ball Heroes e Xenoverse. Quem sabe o que pode acontecer no futuro? Essas produções geralmente apresentam histórias bem definidas, mas que nunca foram planejadas para fazer parte da continuidade oficial. Na maioria das vezes, elas simplesmente não conseguem se encaixar dentro da linha do tempo da franquia, sendo classificadas como filas de anime, episódios especiais ou sagas que, com o tempo, acabam sendo esquecidas por boa parte do público. Às vezes, algumas histórias como a de Garlic Jr. acabam sendo lembradas. E cara, tem gente que gosta do Garlic Jr. No entanto, casos pontuais podem acabar dando um salto para o canon, como aconteceu recentemente com o Livro e outros lutadores aleatórios. Então, resumindo, a classificação ficaria assim. Primeiro, canônico e inamovível, o mangá original desde o primeiro capítulo até o final da saga de Majin Buu. Segundo, canônico DLC, parte da continuidade, mas funciona apenas como um extra. Dragon Ball Super está aqui. Terceiro, canônico variável, histórias extras que expandem o lore do universo como Dragon Ball Minus. Quarto, histórias oficiais não canônicas, incluem filas de anime, spin-offs e fanfics. Assim, e depois vem produções como Dragon Ball Kakumei, As Aventuras de Black, paródias e você aí, Dragon Ball F. Tô zoando. Agora você já sabe, o canon de Dragon Ball é bem complexo, mas o mais importante é lembrar que, embora todo mundo goste de uma história sem furos nem contradições, a realidade é que muitos do que é considerado canônico pode mudar a qualquer momento. No fim das contas, qualquer coisa feita depois que a obra original foi finalizada geralmente tem um objetivo comercial, continuar explorando a franquia. Por isso, o único material que você deve considerar 100% canônico é o mangá original, do primeiro capítulo com Goku e Bulma até o final da saga de Majin Buu. Todo o resto pode ser visto como um extra para continuar curtindo os personagens. Não tente encaixar tudo perfeitamente na história principal, apenas aproveita. Mas o que vocês acham de tudo isso? Será mesmo que o Dragon Ball Super vai ser descanonizado pelo Daima? Comenta aí o que vocês acham. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e, claro, ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado por terem visto até aqui. Valeu!